Eu conto aqui a história do Ramsés II, né? O cara era filho de um dos maiores faraós da história, o Sete I, que tinha feito o diabo, conquistado, mas não tinha derrotado os hititas. Então, o único claim of fame que o Ramsés II poderia ter para superar o pai era meter o pau nos hititas, que eram os inimigos históricos, né? Só que ele não era um cara tão popular como o pai dele era. O pai dele era um, né, bigger than life, né, como a gente fala, né? Pois bem, os detalhes eu não sei, eu dei uma burilada, mas o negócio é o seguinte, o sacerdote-chefe do Egito falou o seguinte, ó, se você garantir que daqui para frente todo sacerdote-chefe vai ser da minha família, bisneto, né, enfim, eu faço o seguinte, ao meio-dia você sai na praça de Tebes, vestido de ouro, o sol a pino, vai brilhar, você vai refletir. Você vira o Deus Sol. E você vai ser o Deus Sol. Você vai ser a encarnação do Deus Sol. Ramsés II juntou o maior exército da história do Egito e foi lá bater de frente com os hititas. Não se deu bem, foi um empate. Mas, de qualquer maneira, foi uma abstração. Foi um vírus informacional que sincronizou milhares de egípcios que viviam até os 35, 30 anos no máximo, né? Enquanto o faraó vivia o dobro da idade. Largaram tudo para ir lutar pelo Deus Sol. Mas isso é uma das características. A gente pode dizer que é sinapomorfia de humano isso. Que a gente consegue fazer, que isso provavelmente foi até selecionado positivamente. Claro. Porque as populações humanas que não tinham esse tipo digamos assim, que não levavam tanto em conta assim, esses acordos mentais, essas abstrações mentais, foram destruídas. Morreram de fome, receberam menos coisa. Porque imagina, você com esse poder de abstração conseguir convencer pessoas que você tem que atacar a tribo vizinha. Que eles nem sabem quem se os vizinhos não têm esse mesmo grau de abstração... Te dou outro exemplo. Acabou. Quando Filipe II foi morto e o Alexandre o Grande tomou o poder, ele era um Zé Mané, era um moleque. E os generais do pai dele, mal e mal, acreditavam que ele era capaz de fazer qualquer coisa. E toda hora que ele se reunia, ainda na Macedônia, com os generais do pai, que tinha falecido, tinha sido assassinado, ele falava do Império Persa que ele ia construir. Ele falava do Império Persa. E falava do Império Persa que ia ser macedônio, que ia ser grego, que ele ia vingar a destruição de Atenas, e ia tomar. Aí uma hora lá, um general mais sênior do pai falou, mas que katsu, você só para de falar do... Né? Por quê? Né? Ele falou, é o seguinte, meu cara, antes da gente ter um império real, nós temos que criar um império aqui. Que imaginar o império. Eu tenho que convencer vocês que esse império é factível dentro da mente de vocês antes da gente chegar lá para brigar com os caras. Sim. Você vê? O cara foi aluno de um certo, né, Aristóteles, né? Sim. É só isso, né? Mas enfim, para pensar. O cara já sabia. O cara era um moleque, né? Não me lembro a idade, 18, 20 anos. Só que ele já sabia que para ele levar um exército para uma batalha onde, by the way, os persas tinham 10 vezes mais gente que eles, ele tinha que criar uma abstração mental que sincronizasse a mente de todo mundo para que eles acreditassem que o impossível era factível. Sim. Tá? Então, essa história, ela se repete ao longo, né, da história da humanidade. Né? Qual que é o melhor nome para se dar para isso? Contrato mental, abstração Não, eu chamo mental? de BrainNets. Que é o título do meu livro que eu estou escrevendo agora de ciência mesmo. Sim. Eu descobri isso com os nossos macaquinhos. Eu comecei a registrar vários macaquinhos de uma colônia. Primeiro porque a gente podia. Era Wi-Fi e ninguém tinha registrado múltiplos animais interagindo etologicamente livres, sem você fazer grandes intervenções, né? E o que eu notei? Que quando a gente punha o Alpha Monkey e o Delta Monkey numa sala e o Alpha Monkey estava dirigindo uma cadeira de rodas com uma brain interface cérebro-máquina e ia pegar uma recompensa. Se ele chegava na recompensa e ingeria a uva que a gente dava para ele, o Delta Monkey ganhava o suco laranja de graça. Tá. Então existia um contrato de performance ali entre os dois. O que a gente notou? O Delta Monkey estava ali na parede, o Alpha Monkey aqui e a recompensa estava ali. No momento que o Alpha Monkey saía para executar a tarefa, os dois cérebros sincronizavam. Se o Alpha Monkey, antes de pegar a uva, se dirigia para o Delta Monkey, a sincronia era máxima. Agora, se você invertesse os papéis, a sincronia era mínima. Isso é o córtex motor, tá? Não é nada sofisticado. Ou seja, a gente conseguiu inferir
a hierarquia social da colônia dos nossos macacos pelo grau de sincronia do córtex motor dos membros da colônia, tá? Uhum. Bom, o cara pegava ali, o cara tomava suco de laranja, né? Pois bem, o cérebro do cara ali, fazendo nada, só na boa, previa os movimentos da cadeira eletrônica que o Alpha Monk estava dirigindo. Ele conseguia imaginar o que ele tinha que fazer. Ele conseguia imaginar o que o chefe tinha que fazer. Para chegar no resultado. Ou seja, batia. Tá? Sim. Então, aí eu pus 3 macacos. E eu notei que os 3 conseguiam sincronizar os cérebros. Então aí eu comecei a desenvolver essa teoria de que são brain nets, e não só são em macacos, seres humanos, abelha, mosquito, né? A bactéria não tem cérebro, mas o fenômeno vem desde lá. Sim. Swarm, né? Swarming de bactérias, né? Ou de protozoários, ou seja o que for. Para você criar um grupo social em animais que tem cérebros, que atue como um grupo social ecológico ou etologicamente, você precisa sincronizar o cérebro dos caras. Não, incrível. Então, esse novo livro, eu estou contando a história da humanidade sob o ponto de vista das brainets. Legal, excelente. Miguel, a gente tem um problema muito sério. Muito sério. Não, o papo está incrível. E aí, quando você chegou aqui, você falou pra gente assim, ó, vamos fazer uns 3 horas de papo. Já tem 2 horas e meia. Meu Deus, Deus me perdoe. Não é perdão. A gente pode ficar aqui indefinidamente. A gente tá adorando o papo. Não, eu tô tranquilo. O Palmeiras já jogou essa semana. Mas então, eu ia começar... A bateria social, todo mundo sabe que tá de prova que ela é mínima. Mas hoje tá tranquilo. Mas hoje tá tranquilo. Mas, ó, você está sendo uma exceção, sinta-se privilegiado. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tem um monte de superchat para ler, um monte de pergunta, porque o programa tem bastante gente assistindo. Eu conseguia responder também. Isso, né? E assim, só falando, eu já vou dar alguns recados, mas vamos colocando os nossos fones. Mais uma vez, gente, Fábio, coloca aqui em mim, porque eu vou falar 2 coisas, ó. O livro de ficção científica do professor Miguel Nicoleri está aqui, Nada Mais Será Como Antes. O link tá na descrição, todo mundo colocando o fone, o link tá na descrição. Gente, o trabalho de vocês hoje, além de deixar o like, de se inscrever no canal, é entrar aqui no link para comprar o livro pode ser na Amazon, onde você achar, e comprar o livro do Nicoleri. Está aqui o livro, ó. Está aqui a capa, Nada Mais Será Como Antes. Um romance do professor Miguel Nicoleri está aqui. Vale a pena dar uma olhada, tá bom? E se as pessoas quiserem te seguir, professor, qual que é a rede social que você mais interage? Eu só uso, só pra de verdade, aqui. Eu só uso o Instagram, que é @mnicolelli, se eu não me engano. Isso, é isso. E eu uso ainda o Twitter, mas tá cada vez menos, porque tá cada vez mais difícil. E também, eu acho que é Miguel, @Miguel Nicoleri, se eu não me engano. Tá, ok. Mas posso só terminar um pensamento? O tempo é seu, não. Só pra... Eu tava falando das brainets, né? E eu tava falando de uma espécie, ou a humana, ou os nossos macaquinhos, né? Mas eu só queria terminar dizendo o seguinte: as brainets podem ser entre espécies. Pode ser interespecíficas. Interespecíficas, ou seja, entre animais e nós. Um dos aspectos da minha teoria é que os animais que puderam ser domesticados pelo ser humano... A gente interage com o cachorro desse jeito. Isso, cachorro, lobo, que era um lobo, né? Sim. Os animais que nós domesticamos foram aqueles que nós conseguimos sincronizar os nossos cérebros. Gato, cachorro, galinha, cabrito, vaca, cavalo. E aí eu só queria terminar falando isso. Talvez o maior exército do mundo de todos os tempos não foi do Alexandre o Grande, foi dos mongóis. E a razão pela qual os mongóis saíram do meio do lugar nenhum, lá do deserto de Gobi, tá? Do norte do deserto de Gobi, e podiam ter chegado em Portugal, se eles quisessem. Eles pararam na Hungria porque eles olharam e viram, não vale a pena. Não vale a pena. Esse barato aqui, tá, o pessoal pegando praga que nós trouxemos nos nossos cavalos, tá? A razão pela qual eles tinham provavelmente as maiores forças armadas da história é porque os mongóis sincronizavam o seu cérebro com seus cavalos. Sim. E eles eram capazes de cavalgar a noite inteira, porque eles se alimentavam de leite de égua, que eles carregavam num cantil, e de sangue da jugular dos cavalos. E o garotinho ou a garotinha mongol, desde os 3, 4, 5 anos de idade, viviam na cela. Então eles tinham um cavalo que eles sincronizavam, tá? Então, quando você via uma cavalgada, vamos dizer assim, mongol, os exércitos da Europa, do Oriente Médio, os árabes, eles não conseguiam prever quão rápido
eles saíam de um lugar e chegavam no outro para atacar. Mas era porque eles tinham desenvolvido essa brainnet, a minha teoria, né? Interespecífica, tá? E ali não era um cavalo e um cavaleiro. Era um centauro. Coisa só. Era um centauro. Era o que os índios, era o que os índios aqui da América do Sul achavam quando viram os espanhóis e os portugueses vindo de cavalo, que era um bicho novo. Sim. Né? Os mongóis provaram que isso era possível, tá? Sim, incrível. Mas que depois, né, você vê que os cavalos têm uma interação interessante aqui nas Américas, né? Porque o cavalo ele foi extinto um pouquinho antes da chegada dos humanos. E ele volta depois. E ele volta com os europeus. Só que os indígenas, eles tiveram uma relação tão forte com o cavalo que eles... Foi primeiras décadas do contato com os europeus, eles já domesticaram, pegaram para eles, procriaram, fizeram não sei o quê. Criaram uma cultura em cima Criaram disso. uma cultura em cima dos cavalos. Tanto é que aqui nos Pampas, né, você tinha os charruas, que eles tinham a relação deles com os cavalos, que era muito parecido com isso que você está falando aí dos brainets e tal, não sei o quê, que você... Ninguém sabia direito, né, como que ia ser a movimentação dos cavalos, inclusive porque eles sumiam. Né? Os charruas, às vezes você não conseguia nem ver que o cavalo estava sendo cavalgado. Né? Exato. E que tinha uma pessoa lá em cima. E isso aconteceu com os lobos. Eu sempre fiquei imaginando comigo, como é que os caras saíram da Ásia Central e foram chegar na América do Sul, atravessando o Estreito de Bering tão rápido? E tem novas evidências hoje em dia mostrando que os caras vieram de trenó. Boa parte do povo que saiu de lá e cruzou o Estreito de Bering veio com cachorros puxando o trenó. E a domesticação foi em ambas as direções. Os lobos nos domesticaram e nós domesticamos lobos. Essa entendeu? É uma ideia que é a codomesticação, né? Que nos últimos anos está ficando cada vez mais aceita, né? Aceita cada vez mais. Eu acabei de ler dois livros sobre isso. A gente limpa a bosta desses bichos. Exato. Gasta dinheiro comprando ração. Segundo um dos autores que eu li, claro, não é a minha área, mas eu achei fascinante. Os lobos começaram a se aproximar dos seres humanos porque tinham restos de comida das caçadas dos seres humanos. Sim. É uma ideia. Então eles tinham um ganho energético. Eles gastavam menos energia do que caçar todo o tempo para conseguir comida. De repente, os seres humanos começaram a olhar para os lobos e viram como era a estratégia de caça deles. Os lobos mostraram para nós que você podia caçar um mamute, né? Se você tivesse vários elementos do seu pack em certas posições estratégicas. Então os lobos quase que falaram, olha, se vocês nos tratarem bem, a gente ajuda vocês a caçar e a gente divide o resultado e ambas as espécies, do ponto de vista energético, ganham. Né? Sim. Porque você ganha mais comida gastando menos energia. É a definição de interação mutualística, benefício benéfica para os dois que estão participando. Então, eu gosto muito dessa frase que o cara usa no livro, porque é muito genial. Eu tenho um labrador de 9 meses agora, né? Eu sempre tive cachorro, mas agora eu tenho a Vega, que eu chamo de Godzilla, né? Porque ela destrói o mundo ao redor. Mas... Ela destrói o mundo e mesmo assim você a ama. Adoro. Ela comendo o meu carro agora e eu vou lá e faço carinho. Ai, que fofinha. É fofinha, destruindo o para-choque, né? Mas então, o cara fala... O La Fontaine criou uma frase que para mim é uma das coisas mais lindas, né? Poéticas, que é o seguinte. Os nossos cachorros são lobos com humanidade. Ou seja, nós pegamos lobos do mundo selvagem e inserimos uma dose de humanidade. E por isso que nós somos tão apegados. E eles também, né? Até virar um pug, né? Até vira um pug. Até a gente estragar tudo. Não, até a gente estragar tudo. Ou como disse um grande amigo meu, até chegar um gato, né? Isso, chegar um gato. Outro dia eu li um artigo muito bom falando de como as plantas nos domesticaram. Que é outra coisa. É uma outra coisa muito interessante, como as plantas... Grama. A grama. É impressionante. A grama nos domesticou. A gente levou certas plantas para dominarem o mundo inteiro. E a gente que está fazendo isso. As gramídeas. Exatamente. Gente, a gente precisa ir pro superchat. Só vamos lembrar então de algumas coisas. A cara do Fábio Fábio, é só você pensar o seguinte. Não. A grama era uma plantinha que existia num pedacinho... Gramíneas. Gramíneas é tipo... Tudo. É o que a gente chama em geral de monocotiledônea. Isso. Acho que até cana-de-açúcar. Praticamente todos os grãos que a gente come são gramíneas. Então arroz, o trigo, a cevada, o centeio. Soja. A soja... Não, a soja a soja é de cotiledônia. Mas a cana eu acho que é. A cana é monocotiledônia. Não é gramínea, mas é monocotiledônia. Então tá dentro do grupo. Que mais? O arroz, o milho...
São as principais. O sorgo. Quer dizer que eles, tipo, a gente faz o mundo para essas plantas. Exato. Isso. É isso. A gente carregou as entupiu o mundo sementes. de gramínea. A gente derrubou todas as florestas para aquela planta ganhar. E elas que ganharam, não a gente. É lógico. Elas ganharam porque elas se espalharam pelo Pelo planeta. mundo inteiro ocupando. Você pega o cerrado brasileiro, ele foi derrubado para plantar um tipo de planta. E aqui os meus grandes amigos mongóis contribuíram dramaticamente para isso. É isso. Porque eles carregaram sementes da Ásia Central para tudo que é canto.